Olá, seja bem-vindo. Nós acabamos no vídeo anterior de tratar os dados de população estimada, população residente estimada do Brasil, usando o Power Query e salvamos o nosso painel, nosso relatório na nossa máquina, no nosso sistema operacional, ali no nosso sistema de arquivos. Agora nós vamos continuar o processo de análise, tá? Porque nada como, depois de um esforço de tratamento de dados, analisar os dados para ver esse potencial maravilhoso que existe nas ferramentas de BI e ganharmos já um expertise nessa etapa de análise. Eu sempre procuro trabalhar essa experimentação rápida do que você aprendeu. Tá? Então você teve a oportunidade de analisar os dados, de tratar os dados, e agora esse mesmo conjunto de dados que está fresquinho na sua memória, nós já vamos analisá-lo para que você possa ver como é legal esse uso do BI, o como ele permite que você faça coisas tão rápido e tão maravilhosas, ok? Então, nesse vídeo, nós vamos dar agora faça de conta que você é alguém, um profissional que precisa ter uma visão de como o Brasil vem evoluindo em seu crescimento populacional, por estado brasileiro, ok? Seja no nível Brasil como um todo, mas depois também fazendo uma imersão por estados, ok? Vamos então fazer esse exercício, tá bom? Será que o Brasil está aumentando a sua população? Será que está diminuindo? Tem algum estado que a população cresceu mais do que outro estado, ok? Vamos avaliar, vamos ver como é que é esse negócio, ok? Vamos lá. O objetivo dessa aula é nós começarmos a usar a parte de visuais, mas devagar, ok? Para que você possa aprender a andar nessa bicicleta, dirigir esse carro sem medo, tá bom? Então, a primeira parte, você não procura fazer, poxa, mas não era bem isso que eu queria ver. Mas eu quero só que você acompanhe comigo, tente acompanhar o raciocínio e juntos nós vamos ter uma jornada muito legal, tá? Eu prometo para você que quando chegar ao final você vai ser capaz de construir um painel incrível, com várias fontes de dados, mas uma coisa de cada vez, tá? Eu vou fazer também um vídeo completo da análise de dados de população. Pode ser que ele fique longo, por isso eu peço que você tenha paciência, assista o vídeo todo da primeira vez, como nós combinamos, depois você assista ele de forma pausada, fazendo você, exatamente aquilo que eu fiz. Lembre que assistir alguém fazendo não leva você realmente a aprender, é você tentando fazer que vai levá-lo. Então, assiste pela primeira vez o vídeo completo e depois assista pausando e fazendo do seu jeito aí, tentando reproduzir cada passo, fazendo aí na sua máquina, reproduzindo cada passo que eu fiz, tá bom? E se você quiser aprender mais, depois que você fizer o que eu fiz, tenta fazer uma coisa diferente, uma coisa aqui da sua própria cabeça aí, usando esses dados. O mais legal, é que você esteja aberto a aprender e não tenha medo de errar. Tá? Se você errar, não tem problema, deleta, começa de novo, faz de novo. É nesse processo que você fica esperto. Lembra quando você aprendeu a andar? Quantos tombos não foram? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, ou de moto, ou dirigir um carro, sempre teve um momento ali de falha, deixou o carro morrer, não conseguiu parar o carro na rampa, não conseguiu fazer uma baliza, mas depois de 1, 2, 3 tentativas você ficou craque. E é isso que eu quero que você traga essa mentalidade para cá, ok? É o nosso primeiro vídeo construindo realmente uma análise de dados agora dentro do Power BI. Por isso, esse vídeo é muito importante e eu quero que você assista ele quantas vezes for necessário para que você possa estar craque nesse assunto. Beleza? Agora, chega de conversa, vamos trabalhar. Vamos lá, vamos pôr a mão na massa e transformar dados em informação. Essa é a missão do Business Intelligence, essa é a missão do Power BI como solução, como ferramenta, ok? Então, continuando, no último vídeo você terminou nesse ponto, os seus dados no seu relatório salvo na sua máquina e nós aqui na tela de visualização do conjunto de dados. Observe que só tem uma tabela, que é a tabela de população estimada. E olha que legal termos dado o nome, à consulta. Exatamente esse nome veio para cá de forma muito legal, facilita a localização. E quando nós tivermos outras fontes de dados, nós não teremos dificuldade de identificar aquela que nós estamos naquele momento manipulando. Ok? Nesse caso aqui, eu quero aproveitar esse nosso primeiro painel, primeira análise, nosso primeiro relatório, para relembrar você como funciona aqui o Power BI Desktop, tá? Então lembra, o Power BI Desktop ele tem o mesmo padrão, onde no topo estão os menus de contexto,
ok? Aqui na lateral você vai encontrar, ok? Os diferentes botões, né, que vai te apresentar as áreas de trabalho, ok? Aqui é a área de geração dos visuais, onde você vai desenhar os seus gráficos, tabelas e tudo mais. Você vai criar os objetos visuais, você vai desenvolver o seu relatório. Nesta área aqui é a área de modelos de dados, onde você vai ver como está cada tabela e você vai poder navegar aqui, ó, e ver como estão os dados dentro dela, ok? Tá bom? E aqui você vai encontrar a área onde você poderá, né, ver quantos conjuntos de dados existem e criar os relacionamentos, tá bom? Por hora, nós só temos um conjunto, não há o que se falar em criar relacionamentos, tá? Apenas utilizar esse dado que está aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. O outro ponto importante é que, de acordo com a área que você está, você vai perceber que o menu de contexto vai mudando, tá bom? Se você está numa área de criação de visuais, os menus vão mudando. Não se preocupe agora em memorizar quais são cada menu. Você vai aprender fazendo. À medida que você desenvolve os relatórios, à medida que você vai criando as suas análises, esses conhecimentos vão ficando fixos na sua cabeça, como foi quando você aprendeu a dirigir ou manipular qualquer outro tipo de equipamento, ok? Então, tudo bem? Então, está aqui comigo. Vamos avançar. Nós vamos fazer a nossa primeira análise de dados, ok? Uma coisa que é muito muito boa de se fazer sempre que você está trabalhando é checar se os seus dados estão corretos. E nada como fazer uma tabela, né, tentando reproduzir aquele dado original. Então, vamos lá. Se nós abrirmos a nossa planilha Excel, ok? Que nós pegamos lá do IBGE, eu vou aqui, ó, professor Orlando, dados, IBGE, vou abrir a planilha Excel. Okay? Será que nós tratamos os dados corretamente? Para nós não termos dúvida, o que nós vamos fazer aqui? Olha, se eu reproduzir essa tabela lá dentro do Power BI, ok? Ela vai ter que ter os mesmos valores, não é? Não vai ter que ter os mesmos resultados? Então vamos tentar começar a nossa fase de análise criando uma tabela ou reproduzindo essa tabela, mas usando os objetos visuais do Power BI. Nós criaremos então uma análise onde nós teremos o código IBGE, ou vou colocar a partir daqui o código IBGE e cada ano nas colunas com os valores da população aqui na linha, nas células. Tudo bem? Assim nós poderemos checar e bater se os dados estão corretos. Vamos lá? Vamos dar uma olhada então aqui no nosso Power BI e vamos fazer aquela tabela. Como é que eu faço, hein? Porque eu não achei aqui algo parecido. Será que tem algo parecido com aquela tabela? Eu acho que tem, hein? Vamos lá. No Power BI você tem duas opções. Você tem aqui uma opção que chama tabela e outra que se chama matriz. Vamos fazer então uma tabela e depois vamos fazer uma matriz para nós aprendermos a diferença, ok? Vejam só, se eu utilizar a opção tabela, quando você vai trabalhar para fazer análise do Power BI, eu quero até reprisar isso aqui com você. O seu primeiro passo, ok? O primeiro passo de todo é escolher uma página, ok? Essas páginas são os diferentes passos da sua análise de dados, ok? Como se fossem as planilhas dentro de um arquivo Excel. Então, quando você tem uma página disponibilizada, o próximo passo é escolher o elemento visual ou componente analítico que você vai utilizar. Então, o Power BI vai te oferecer uma série de formatos, de gráficos e tabelas para que você utilize. Então, esse é o primeiro passo. Quando você clica sobre o tipo, ele é colocado aqui na área de trabalho, tá? Você pode clicar com o mouse, arrastar ele, colocar onde você desejar. Você pode também clicar nessas arestas e aumentar o tamanho ou diminuir conforme a sua vontade, ok? Nesse caso, eu vou pegar aqui uma boa parte dessa área e vou construir uma tabela, tá bom? Beleza, eu escolhi um objeto ali do tipo tabela. Agora, como é que eu alimento ele? Como é que eu digo para o Power BI que é para preenchê-lo? Ok? Vamos tentar reproduzir, então, a primeira coluna aqui dessa tabela, né? Código, unidade e ano, tá bom? Ok? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que eu preciso é parametrizar quais campos vão aparecer. Para fazer isso, o Power BI disponibiliza, quando você clica no elemento selecionado, esta área aqui, ó, ok? Então, vou marcar aqui com a canetinha para você observar, tá?
Então, esta área é a área onde você escolhe qual objeto visual você quer. Já nessa área aqui embaixo é a área onde você parametriza, onde você preenche as configurações para que o Power BI saiba o que você quer que ele desenhe ali, né? Ou que campos da sua tabela você quer você quer que ele utilize para desenhar aquele objeto. Então, de acordo com o objeto selecionado, essa área vai mudar de característica, tá? Porque cada objeto tem parâmetros diferentes. Não se preocupe que você vai aprender todos eles. Então, um outro ponto é, para eu poder saber o que preencher, o Power BI não permite que eu digite aqui nesse campo, mas ele permite que eu arraste uma informação que está em algum lugar para cá. Onde é que está? Estão aqui, ó. Ele disponibiliza nessa última barra de opções aqui, ó, todos os campos das minhas tabelas. Então, está aqui a tabela. Se você clicar nessa seta do lado, ele lista todos os campos. Então, para nós reproduzirmos esse resultado aqui, né, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer os campos na ordem que eles aparecem. Então, eu vou trazer o código IBGE. Olha que eu cliquei aqui nessa caixinha de seleção, ele já trouxe para cá. Se eu selecionar o outro, olha o que ele fez, ele trouxe também. Se você desmarcar, ele remove, ok? Que alguém que trabalhou com tabela dinâmica no Excel, né, observa que é muito parecido. Então, vou trazer aqui então o código da UF, vou trazer também, ok, o estado, que é o nome dele, tudo bem? Então, aqui código e estado. Pensem bem, até aqui tudo ok, né? Eita, será que está mesmo? Não sei não, hein? Tem alguma coisa estranha? Você notou alguma coisa estranha nessa planilha que está sendo desenhada? Será que o Acre realmente ele é 216 o código dele? Não, né? Se nós olharmos a planilha, o Acre é 12. Será o que aconteceu? Vamos voltar lá. Ocorre que, se você prestou atenção, você está vendo que tem um sinal de somatório aqui do lado? Pois é. Isso tem a ver com a tipologia dos dados. Como quando nós fizemos o tratamento, nós não informamos o Power BI que esse campo, embora seja número, ele não é um campo numérico, ele é um campo apenas alfanumérico, o Power BI acha que pode fazer cálculos em cima desse campo. Por isso, ele já está executando uma soma de todas as ocorrências do número 12. Ok? Por isso, como os nossos dados estão nesse formato aqui, é claro que todos eles terão várias ocorrências, né? De 2001 a 2020, ok? Nós estamos falando aqui, né, de praticamente 20 registros para cada estado, né? Então ele está somando esse 11 ou 12, 20 vezes, por isso está dando aqueles valores tão estranhos, ok? Vamos corrigir isso aqui? Então isso aqui está incorreto. Como eu faço para corrigir isso? Se acontecer isso com você, você já vai saber como corrigir. Nós vamos voltar no Power Query para informar o Power Query corretamente, tá ok? Qual é o tipo desse dado. Então eu vou tirar ele aqui do meu gráfico, deixar o estado por enquanto, mas vou voltar no Power Query. Como é que eu faço isso? Basta clicar aqui, ó, eu vou até expandir um pouco mais, clica aqui no menu Transformar Dados, ele vai voltar no Power Query para nós fazermos essa correção, tá? Então vamos lá, lembra que o último campo aqui é coluna renomeada, e o código está como 1, 2, 3, então ele vai entender numérico, eu quero que ele entenda isso aqui como nominal, por isso eu vou pedir para ele transformar isso em texto, ok? Ele acrescentou mais um passinho final aqui, nós já podemos fechar e aplicar, já corrigimos o nosso problema, você vai observar que esse sinal aqui, ó, de somatório desapareceu. Agora, quando eu selecionar esse campo, veja que ele será inserido aqui na tabela sem executar uma operação de soma. Legal? Aprendeu, né? Poxa, mas agora ele ficou errado. Eu queria que ele fosse a primeira coluna e não a segunda. Ok? Será que é difícil fazer isso? Basta você clicar aqui, ó, sobre essa, apertar o botão do mouse e arrastar aqui para cima. Tudo bem? Ok? Ó, ou pegar essa e arrastar para baixo. Qualquer dos dois vai dar o resultado igual. E o que nós tínhamos na segunda coluna, né? Na terceira coluna, o ano, ok? Então aqui ele colocou cada estado, o ano, e falta nós colocarmos a população estimada, ok?
Então aqui nós temos os dados. Vamos conferir se está correto? Então, se nós pegarmos o estado do Acre, ok? O estado do Acre, no ano de 2001, ele tem que ter 574, ok? 355 habitantes. Será que está correto? Vamos só dar uma olhada aqui. Acre 2001, ok? Vamos pegar o estado do Acre, aqui ó, 574,355, né? Então, o nosso Power BI está com os dados corretos. Vamos pegar um outro aqui aleatório, né? Alagoas em 2001, aqui nós temos, né? 2.856.000 habitantes. Vamos ver aqui Alagoas, cadê Alagoas, né? Qual é o código de Alagoas? Está com o código 27, né? Então vamos lá no final da planilha, código 27, Alagoas, ó, 2.856.629. 2 milhões, aqui, né? Cadê Alagoas? Ó, 2.856.629. Nosso dado está correto. Mas lembra que, nesse caso da tabela, ele não permite que eu faça nada mais além disso. Eu ponho os campos, de acordo com os campos, ele vai preenchendo uma coluna para cada, né? Uma coluna na planilha corresponde a cada campo. Mas eu gostaria de criar uma planilha igual essa aqui. Eu gostaria que ele pegasse cada ano desse e transformasse em uma coluna e preenchesse os valores, ok? Olha só como é legal. O Power BI, então, além do tabela, ele disponibiliza um outro objeto, que é o objeto chamado matriz. Esse objeto matriz, ele é semelhante ao objeto chamado tabela dinâmica, que você encontra ali no Excel, ok? Nesse caso, nós vamos aqui, ó, escolher o estado para ser a linha e vou escolher aqui o ano para ser a coluna, ok? Eu quero que ele faça assim. Cada ano é uma coluna e cada estado é uma linha. E para preencher a célula, basta eu aqui dizer que nos valores da célula é para que ele utilize o quê? A população estimada. Olha que legal. Você não sabia que conseguia fazer uma coisa tão rápida, né? Você pode, então, tão facilmente assim, fazer uma tabela representando os dados que estão lá no conjunto de dados, ou reproduzir a sua tabela dinâmica, ok? Deixando ela bem bonitinha aqui, ó, ok? Assim você pode conferir toda a população do Acre ano a ano, ok? Aqui você pode navegar por ela, né? Tem todos os anos até 2020. Eu vou encolher aqui a parte de filtros um pouquinho. Então, veja que aqui os valores estão, e ele já colocou totais para mim, tá vendo? Aqui, ó, total aqui, totais aqui embaixo em cada ano, total geral de cada estado, ok? Agora, tem algumas coisas que o Power BI vai fazer que não tem sentido. E aí eu quero te ensinar agora, já nesse momento, como melhorar essas tabelas para que elas fiquem adequadas, ok? Então, por exemplo, nessa tabela aqui, faz sentido ele somar a população de todos os anos e gerar esse número absurdo aqui? Não faz sentido num objeto visual, caso eu quisesse representar a lista de populações ano a ano. Então, além das funções básicas, deixa eu movimentar para cá, de configuração de que campos vão ser usados, o Power BI me dá também uma seção para cada objeto, né, de decoração desse objeto. Então vejam aqui, ó, esse pincelzinho, tá bom? Vamos começar por essa tabela. Essa tabela está muito legal, mas eu não quero esse total. Então, você vai observar aqui, ó, nesse pincel, uma vez que esse objeto está selecionado, tudo que eu fizer nessa abinha aqui do pincel vai ser aplicado a esse objeto, tá bom? Então, um exemplo, você poderia ajustar a posição, se você quiser, digamos que lá na posição 0, olha só, você pode fazer assim, ele foi para a linha 0, né? Lá para o 0, lá, ó, se eu quiser movimentar ele lá para o início, ele movimentou para a posição lá no topo, ok? Mas não só isso, tá? As características estão agrupadas aqui em grupos, tá? Em grupos de características. Geral, posição, nome, tá? Estilo. Você pode mudar a formatação da tabela, né? Eu quero um estilo mínimo, ok? Vou colocar aqui alguns estilos, ó. Eu quero um estilo contraste, ok? Olha só que legal. Você pode mudar linhas que piscam, né? Cores diferentes, ok? Linhas do cabeçalho em negrito,
Olha que legal, está ficando linda a minha tabela. Você pode fazer qualquer ajuste aqui, ó, através dessas configurações. Aqui eu gostei muito, né, dessa aqui, ó, contraste, alternar linhas, ok? Gostei desse padrão, vou deixar ele aqui, tudo bem? Além disso, você pode mudar, né, aspectos aqui, por exemplo, da grade, né? Se você quer que apareçam as linhas de grade, por exemplo, vertical, né? Se você quer ativar ou não, qual é a cor, você pode mudar as cores, você pode parametrizar. Veja que as linhas ficaram vermelhas, tá? Se você quiser ajustar a largura das linhas, ok? Você pode ajustar como você quiser para deixar o visual bonitão, tá bom? Mas lembrando que você pode se arrepender, né? Não gostar da cor, quer reverter, o Power BI te dá o direito do arrependimento. Você vem aqui e reverte qualquer das propriedades e ele volta, tá, para o padrão original que ele tinha criado, tá? Então eu vou deixar que você explore cada vez mais isso aqui, tá bom? Nós não vamos mexer tanto, você vai poder explorar à vontade. Mas o que eu quero mudar aqui, ó, é esse total. Eu não quero ativar o total porque o total está dando errado. Eu quero que ela mostre os dados sem pôr o total. Beleza? Era o que eu queria nesse momento. Já fiz isso. Ok? Aqui igualmente, ó, eu quero que ele totalizar a população cada ano, faz sentido. Mas não faz sentido ele fazer esse totalzão aqui, somando a população de todos os anos do Acre, porque esse valor não quer dizer nada, não tem utilidade essa informação. Não faz sentido eu somar quanto tinha em cada ano, esse valor não vai ter utilidade. Então, podemos aqui pedir para ele remover esse total. Então, clicando nesse objeto aqui, né, que é o objeto de matriz, nós vamos também aqui e nós vamos tirar aqui, ó, né? Nós vamos vir em total geral, ok? Cadê aqui? Opa, perdão, subtotal, desculpa. Nós vamos aqui desativar esse subtotal, ok? Mostrar em linhas, ok? Aqui, deixa eu pegar aqui, quebrar automático, subtotal, total geral. Vamos lá, aqui, cadê a função? Total geral, aplicar rótulos. Cadê o total geral, gente? Vamos ver aqui. Eita, onde está? Olha só onde ele está aqui, olha. Que legal. Achei, ok? Então, aqui nós temos, olha só, nós viemos aqui em subtotal. Em subtotal, ele tem a opção de você ligar, né, o subtotal por linha. Então, ele vai somar todo o conteúdo aqui até chegar aqui, né? Vai dar o total de todas as linhas, né, nessa coluna. E se você ativar aqui, ok, o total por coluna, ele vai calcular esse totalzão aqui no final. É esse aqui que nós não queremos, né? Ele somar todas as colunas. Por isso, nós vamos desativar esse aqui, ok? Beleza? Então, aqui nós sabemos como a população brasileira, né? Ela saiu de 172 milhões em 2001 para quantos milhões? Para 200, né? E 11 milhões em 2020. Tudo bem? Ok? Então, essa aqui é uma análise inicial da população. Nós conseguimos ver os nossos dados em formatos de tabelas, não foi? Tanto matriz, né, que é essa aqui, onde ele pega determinados valores de uma coluna e forma, né, de uma coluna da tabela e forma várias colunas, uma para cada valor encontrado. Ok? E no encontro das células, das linhas e colunas, ele coloca a soma. Ok? Tudo bem? Agora, vamos fazer também alguns gráficos, ok? Caso eu queira exibir essa série histórica, nós podemos então pensar em um gráfico que é muito famoso para séries históricas, que é o gráfico de linhas. Vamos ver como é que a população brasileira ela evoluiu ao longo dos anos? Então, como essa minha página aqui, ó, ela já está bem cheia, né? Não vale mais, não dá mais para colocar um objeto visual aqui. O que eu vou fazer? Eu vou já te ensinar a renomear aqui. Nós vamos chamar isso aqui de, né, tabelas. E nós vamos criar uma nova página para nós visualizarmos graficamente o crescimento populacional do Brasil. Para isso, você clica no maisinho aqui, ele vai criar uma nova página. Nós vamos chamar isso aqui de gráficos.
Depois eu vou ensinar você a dar nomes melhores para essas páginas, tá bom? Então vamos lá. Que tal nós fazermos um gráfico da população brasileira ao longo do tempo? Como é ao longo do tempo, nós podemos utilizar então um gráfico de linha, né? Ele é muito legal para esse tipo de série histórica. Então, vou fazer aqui um gráfico bem bonitão, ok? Então, ao escolher o gráfico de linhas, tá vendo aqui? Ele já colocou uma silhueta desse gráfico aqui. Basta nós agora parametrizarmos esse gráfico, né? Como nós vamos parametrizá-lo? Vamos escolher quais campos vão preenchê-lo. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é escolher qual campo que vai ser o eixo aqui embaixo, o famoso eixo X, né? Que legal, seria o ano, não é? O ano vai ser o nosso eixo X. Então, vou clicar o ano e vou arrastar ele e soltar aqui dentro, ok? A princípio não aconteceu nada, porque o gráfico precisa de uma variável para o eixo X e uma para o eixo Y. No eixo Y nós vamos colocar o quê? A população estimada. Olha que legal. Mas tem uma coisa errada com esse gráfico. Ele está... Não tem? Ele começou de 2020 e foi para 2001. Não faz sentido. Vamos ajustar essa ordem? É legal que ele comece em 2001 e vá até 2020. Tá bom? Para isso é muito simples. Em nenhum local aqui você vai encontrar a ordenação do gráfico. Mas aqui, ó, sempre que você quiser mudar a ordem, basta você clicar nesses 3 pontinhos. Ele vai perguntar para você aqui qual campo você quer que ele ordene. Nesse caso, ele ordenou pela população, pelo total da população naquele ano. Mas não, eu quero que ele use o ano. Então, escolha aqui ano. A partir de agora, ele está ordenando pelo ano. Ok? Só que, então está negrito, tá vendo? Ele está ordenando pelo ano. Mas aqui também, veja que ele tem a opção de ordem, se eu quero crescente ou decrescente. Eu quero que seja crescente, né? Ele começa em 2001 e termina em 2020. Olha que legal, né? Ele já mostrou para mim como a população vem crescendo, né, ao longo dos anos no Brasil. Olha que legal. Então nós temos aqui uma série histórica, né, de crescimento populacional no Brasil ao longo dos últimos anos. Você poderia também fazer esse gráfico usando barras, não poderia? Então, se nós quiséssemos fazer usando barras, também poderíamos, já que não são muitos períodos. Então, vou clicar aqui, ó, para você já ver, num gráfico de barras. Então, vou escolher aqui esse gráfico de barras e vamos fazer uma versão dele em gráfico de barras. Como é que nós podemos fazer? Muito simples, né? Eixo X vai ser o ano, né? No eixo Y, aqui, né, nos valores, nós traremos a população, ok? Nós temos o gráfico, vamos fazer o mesmo ajuste. Nós vamos aqui, ó, escolher, classificar por ano, que é a ordenação, e vamos pedir que ele faça isso em ordem crescente. Olha só, aqui nós temos o mesmo gráfico, só que em ordem crescente, né, usando barras, e aqui ele na forma de linhas. Tudo bem? Ok? Então, nós fizemos aqui um gráfico, um padrão. Imagina que você quisesse saber assim, algum estado teve um crescimento diferenciado de outro? Ok? Olha que legal. Uma das formas de nós fazermos isso é nós criarmos uma versão desse gráfico. E que legal, o Power BI permite que você clique sobre um objeto e você copie esse visual. E você possa clicar aqui na sua área de trabalho, né, e fazer Ctrl V, colando uma cópia desse visual. Olha que legal. O que eu quero mostrar para você aqui? Olha, esse gráfico seria legal se eu pudesse colocar uma linha para cada estado nele e ver como elas se comportam em comparação uma com a outra. Para isso, basta que você clique aqui, ó, nos campos, escolha um campo que você queira como legenda. Se você escolher o estado como legenda, será criado nesse gráfico, confesso que ele vai ficar bem poluído de tantas linhas, mas será criada uma linha para cada estado, ok? Então, olha só, eu vou pegar o estado e vou trazer para a legenda. Olha o que aconteceu. Ele criou uma linha para cada estado. E nós poderemos perceber estados que aumentou a população em algum período ou algum estado que diminuiu a população. Poxa, mas esse gráfico está muito pequenininho, está difícil de ver, não está? Ok? Veja só, o Power BI,
ele é uma ferramenta que oferece muita interatividade para quem está usando o painel. Para isso, se em algum momento você achar que um gráfico como esse está muito difícil de ver, você pode usar esse botão aqui, ó, de maximizar o gráfico. Opa, aqui ele já ficou melhor, não é? Então agora eu consigo ver aqui, ó, os estados, né? E vejo aqui que esse estado, né, o estado, né, ele tem uma população crescente. Mas olha aqui que tem estado que diminuiu de população recentemente, não é? Ok? Então nós temos essas situações. Aqui está difícil de ler, não se faz um gráfico de linhas com tantas linhas assim. Eu vou te ensinar outras formas, tá bom? Eu quero que você apenas explorar um pouco os dados e os recursos de análise que estão aqui. Beleza, então você aprendeu rapidamente a fazer um gráfico de linha única, um gráfico de múltiplas linhas, uma para cada estado, onde a cada ano ele coloca a população formando esse gráfico. E você aprendeu a fazer um gráfico de barras, ok? Esse mesmo gráfico de barras, se você desejar, você pode fazer com que ele seja, né, também um gráfico onde cada estado do Brasil, né, aqui olha, estou clicando, né, eu vou até repetir o processo com a outra opção, ó, criar no botão direito, copiar, né, copiar visual, vou duplicar esse gráfico, tá, e vou colocar ele aqui para que você possa, né, a gente possa criar uma versão dele onde nós tenhamos, né, cada barrinha dessa ele receba fatias, né, de acordo com a cor de cada estado, de modo que eu saiba quanto cada estado contribui para a população naquele ano, ok? Para isso eu posso também usar o recurso de legenda. Então veja, como são muitos, vai ficar estranho, tá? Mas é para você aprender a usar os visuais. Então eu posso trazer aqui, ó, a legenda. E ele vai criar uma fatia para cada estado brasileiro, tá ok? Tá bom? Cada estado está representado agora numa fatia. E é possível você ver como cada estado contribuiu para a população brasileira naquele ano, tá bom? Ok? Então, veja que rapidamente, uma vez que os dados estão prontos, você já consegue fazer várias análises sobre eles muito rapidamente. Lembra que nós levamos mais tempo para preparar o dado do que tempo para analisar esse dado, tá bom? Eu quero te dar mais um exemplo do que você pode fazer com os dados, né? De só aprendendo com visuais, com os dados só dos estados, né, da população estimada. Mas para isso, eu vou encerrar esse vídeo e farei um segundo vídeo com mais análises visuais sobre esses dados, porque eu quero ensinar alguns recursos interessantes do Power BI e só com esse dado aqui já é possível ensinar esse recurso, tá bom? Então até daqui a pouquinho, nós nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos analisando esses dados. Mas antes de tudo, como nós somos espertos, você também, vamos salvar o nosso painel, tá bom? Então vamos salvá-lo aqui, clicar no botão salvar, para não perdermos nenhum ponto do nosso trabalho. Então, até daqui a pouquinho, nós retomamos analisando os dados de população e aprendendo sobre visuais do Power BI.